Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pelo atraso. Tivemos. Tô esperando o professor Leonardo Santos entrar. Oi, Patrícia, olá aí. Doutor Carlos. Tô esperando o professor Leonardo Santos entrar para a gente começar a falar sobre os alimentos. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Comecei a ouvir seus áudios hoje. Juro que termino de ouvir até o final do dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá com eco? Tá sem eco? Obrigado pela resposta, Elisa e Patrícia. O professor Leonardo já está entrando. E o nosso objetivo hoje é tratar de uma questão que é uma das mais complexas no direito das famílias, que é a da fixação de alimentos, seus critérios, a execução quando não tem um cumprimento, se existe possibilidade de rever os alimentos nesse período de pandemia, se a pandemia em si seria uma condição sine qua non para essa revisão. Então vai ser bem interessante, fiquem por aí. O professor Leonardo já está entrando. E hoje à noite eu vou fazer também uma live interessante sobre o direito do autista. Então, quem quiser, às 19 horas, aqui no meu perfil, vai ser interessante. O professor entrou, está pedindo. Oi, Léo, Marcelo? desculpe, caiu aqui o telefone. Nada. E aí? Cara, mais Levando, bonito do meu Instagram. Cara, levando mais uma surra. bonito. Por quê? Não, levando uma surra aqui do telefone, da Não, só tive fixação que dele. reiniciar aqui o modem. Não foi, a internet nem caiu, só reiniciei aqui, por isso que eu demorei a entrar. Você falou aí, tava falando da live que você tem hoje sobre o direito autista, né? Isso. Eu fiquei com ciúme também de você, porque é um tema que eu gosto, e eu também convidei ela para falar comigo um dia desse qualquer aí. Ah, você ligou pra Usei, Maíra? usei, usei seu nome, né? Falei, pô, sou amigo do Marcelo e tal, porque é um tema que eu gosto, cara. E eu tenho muitas amigas com filho autista, cara. Muitos. Papo de uns 15, assim, lembrar assim de cabeça umas 15. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, não é meu local de fala, eu odeio essa expressão, mas eu acho importante trazer essa visão aí para as pessoas, né? Ter um pouco de noção aí das coisas. Ah, aproveitar e fazer um jabazinho também. À noite eu tenho uma live hoje às 6 horas no meu Instagram com a doutora Daniela Higman sobre direito ao esquecimento, reflexo no direito civil e direito trabalhista. A Dani, cara, com certeza eu vou me emocionar muito hoje porque eu fui estagiário da Dani, velho. Tem Ah, que noção disso? interessante. Porra, isso em 2005, 2006, cara. Comecei, ela praticamente me ensinou, praticamente não, né? Com certeza ela me ensinou a fazer. A primeira petição foi com ela, então. E ela era novinha também, sabe? E na época, enfim, continua nova, linda. Eu vou ficar muito emocionado porque eu consegui reencontrá-la. Ela está em São Paulo agora, né? Está no escritório de São Paulo. Eu consegui reencontrá-la aí e ela é uma pessoa fora de série, enfim, vai ser muito legal para mim. Muito interessante. Eu recomendo, o assunto é instigante. Léo, eu queria falar de um amigo que entrou aqui, o professor Marcelo Santos. Não sei se você teve o prazer de conhecer. Sim, Ele é sim, craque. por Ele é aqui um, só. Marcelo Santos está aqui, vou dar as estrelinhas aí. Eu conheço sim ele, até é, chamá-lo no direct depois. Gente boa, né? é um craque, é. E com a doutora Maíra sobre o direito do autista, eu adotei a tática, eu adotei a estratégia de um amigo comum, o professor Cristiano, né? Sobral? Cristiano Sobral.
na cara de pau, como eu pô. seguia ela, eu mandei contato, Cara, doutora Maíra, sou aqui do Rio de Janeiro, etc. Gostaria de convidá-la para uma live, ela ficou meio reticente e tudo mais, mas eu fui tão insistente mas que quando deu usou certo. Cristiano Sobral, aí abriu as portas. Igual eu, ó, poxa, usei seu nome lá, acabou, cara. O pessoal nem pensou duas vezes. Cara, mas assim, quando eu, nesse período de pandemia, Marcelo, antes de entrar no tema, né, até é bom de falar isso aqui, eu convidei muita gente, sabe? E qual a forma que eu iria convidar? Vou pedir para um amigo falar, não, cara, eu tenho Instagram aqui, eu entro, ó. E aí, vamos? O cara, pô, demorou. Entendeu? Teve um desembargador, um juiz, que eu fiz uma live com ele, né? Na verdade, eu chamei, ele, não sei o que, não posso tal. Tá bom, beleza. Cara, aí depois, uma semana depois, ele, pô, cara, pensei bem, vamos fazer? Aí fiz com, assim, cara, e tem que ser assim. Teve um que foi engraçado, cara, Gabriel Quintanilha, que é um, pô, feraço de tributário, que eu queria falar com ele sobre essa lei nova de parcelamento de tributos da União, né? Porque meus pais são contadores, enfim, é um assunto que eu gosto. E eu queria trazer para os alunos isso aí também na época, foi em junho. Aí ele fez uma live, ele fez uma live lá maneira e tal. Eu comentei na live dele, poxa, cara, esse é um cara maneiro, pena que não quer fazer uma live comigo. Né? Aí ele, tipo assim, eu nunca convidei ele, velho. Assim, foi cara de pau mesmo para poder dar uma zoada nele. Ele no comentário, pô, que isso, cara? Um cósmico, só uma cara, me chamou direto. Foi muito engraçado essa. Eu tenho esse jeito, né, cara? Não é muito a tua dessa cara de pau que eu tenho, mas faz parte. Né? Mas você Enfim. sabe que isso é interessante até a gente falar, né? Apesar de não ser o assunto, para mostrar para os advogados recém-formados, para as pessoas que estão começando agora, que o não ela já tem, né? Lógico, lógico. Então elas têm que correr atrás do sim, né? Você pergunta, você chama, você faz, você vai despachar com o juiz, você insiste, você tem que ser chato, vai lá. O não você já tem. Se você sair de lá com talvez, você já saiu melhor do que entrou, Pô, né? com certeza. Então, E eu vale acho que a para gente quem não. quiser chamar também para live também. Eu tive vários convites, né? Fiquei muito feliz. Fiz várias lives em outros Instagrams também, não só no meu. Fiquei muito feliz com os convites que surgiram e atendi todos, cara. Acho que eu me virei, sabe? Sábado, vamos fazer uma live domingo. Eu fiz live até domingo, velho. Sabe? Eu acho que nesse tempo aí eu não tava com muita restrição de horário, não. Então, sabe? Chutei o balde. Léo, o Marcelo Santos está fazendo elogio a mim. Na verdade, eu que o tenho como ídolo, como referência acadêmica. Nós fizemos juntos algumas matérias no mestrado, depois nos encontramos no doutorado. O cara é craque, é fera, academicamente falando. Né? Vocês Eu são tenho um fera, né? viés, eu tenho um viés mais prático. Ele tem um viés acadêmico acima da média. Assim. Léo, vamos entrar no tema? Bora, senão a gente fica uma hora falando aqui. Não, Uma vamos hora lá. falando. O tema de hoje é quente, Marcelão. Banda. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, o nosso objetivo hoje é trazer aqui alguns tópicos sobre a nossa prática no que concerne aos alimentos, né? E principalmente nessa época de pandemia, a gente teve novidades com relação à execução, se a pandemia em si é condição para revisão de alimentos, né? Como é que está funcionando essa questão da revisão. Ô, Léo, a gente tem alguns mitos em alimentos, como a gente falava dos mitos ontem em guarda e convivência, etc. Né? E o principal deles é aquele mito do percentual pré-fixado. Né? Não, se tem um filho é 20, se tem dois é 40 e etc. Se tem três é 50. Eu queria que, se você pudesse, assim, que você falasse um pouco desse mito da pré-fixação do percentual, né? Então, vamos lá. Isso aí é o que eu sempre falo para o cliente, né? Ou para cliente que vai me procurar relacionado a assunto de alimentos. Né? A questão desse, aspas, percentual praticado. É lógico que a prática jurídica, né? Por hábito, você tem decisões, grande parte dela nesse sentido, né? Um filho 20 e tal, mas não que seja estabelado, né? Mas assim, não é uma regra existente. Claro que, por exemplo, alimentos provisórios, geralmente, né, Marcelo? Não sei se, salvo enganos aí, salvo engano, 20 a 30% de um filho, né? Que vai ser deferido o provisório percentual, se o cara tiver carteira assinada. Mas só que na lei não existe essa questão de um percentual pré-fixado.
qual é a lógica dos alimentos, o conceito, né? Necessidade, possibilidade. Ponto. Né? Isso aqui tem a base usada, né, para que o juiz venha a deferir o percentual de alimento. Tem juiz que defere o salário mínimo, né, em valores pré-fixados, por exemplo. Eu tive um caso de alimentos famoso também, o Marcelo, que o cara ganhava muito, né? Na época foi 2014, eu acho. Essa regra do percentual não foi aplicada, né? Porque o cara tinha salário muito alto, então assim, o juiz preferiu fixar em valores de acordo até com a planilha que a mãe juntou nos autos, né? A mãe juntou a planilha de gasto, né? Mais ou menos a vida que a criança tinha na convivência com o pai. Depois que rompeu a convivência, ele fixou num valor fixo, né? Valor determinado. Sei lá, na época foi, sei lá, 7 mil reais. Alguma coisa assim. Que era o suficiente e que não correspondia a 20% dos ganhos do pai. Eu achei aquilo interessante. Então não tem essa questão. As pessoas têm que entender que não tem essa pré-determinação. Nesse contexto, você tem que conjugar a necessidade da criança com a possibilidade do pai, de forma que o pai também venha prestar alimentos de forma digna e que não venha também a sofrer como se fala, Marcelo? A palavra, a questão da manutenção da sua vida também, né? O pai também tem que sobreviver, tem que sobrar ali o mínimo existencial para ele. Né? Não teria condição de subsistência, né? A Patrícia... Eu fui na audiência que a Ajuda falou que se seguisse esse modelo, o pai ia ficar todo para ele. Não tem lógica. Tem 20%, só não tem lógica. Cara, alimentos é caso concreto, sabe? É lógico, mas a gente não pode também fugir da realidade, que geralmente, um filho só, carteira assinada, acho que os alimentos provisórios de cara tem como praxe, né? Salva aí, eu não lembro agora uma decisão diferenciada, 20 a 25% de cara, só para ter ali, isso para depois vier a discutir. Essa é a minha visão inicial sobre isso. Léo, o que é interessante, que você trouxe bem, é que a lei não trata um percentual. A lei fala em necessidade, possibilidade e proporcionalidade, né? Mas o que eu costumo dizer é que como aqui no Rio, e eu falo da realidade do Rio, São Paulo é outra realidade, a gente tem dificuldade para fixação de alimentos para grandes fortunas, né? O que é isso? Um indivíduo que ganha 2 milhões de reais por mês. E acreditem em mim, tem gente que ganha 2 milhões de reais por mês e mais, né? Quais são os critérios para fixação, né? Eu tenho dificuldade quando eu estou do lado de quem recebe. Sim. Né? Porque não entra na cabeça do magistrado e não entra na cabeça das pessoas, quando eu falo isso em aula, todas acham um absurdo, que aquela família vivesse num padrão de vida de gastar numa viagem, sei lá, na primeira classe, 50 mil reais por perna, né? 40 mil reais por perna. Mas espera aí, 40 mil reais é o que o magistrado ganha, 30 e poucos, né? Ele vai gastar isso 30 dias de salário numa perna de viagem, mas é o padrão que eles estão acostumados. Exatamente. Então, quando por quem recebe, a gente tem uma dificuldade aqui no Rio para fixar. Quando é pelo cara com dinheiro, né, a estratégia que a gente adota, e anota aí essa estratégia, porque é boa para você que está começando agora, a estratégia que a gente adota é falar o seguinte, isso que o Léo disse que aconteceu com ele. Relata todas as tuas necessidades. Por mais que a pessoa relacione todas as necessidades, nunca vai chegar num percentual que alcance algo próximo, né, de 20%, 30% do faturamento do outro. Ele vai chegar lá a uma necessidade de 50 mil, 60 mil, o sujeito briga mais um pouquinho e fecha lá em 30, 40. Né? Só que ele ganha 2 milhões. Né? Você falou uma coisa interessante aí, Marcelo, só para pontuar, da realidade da criança, né? Você tem alguns casos em que não é só levar em consideração a possibilidade e necessidade, né? Também a vida que a criança levava, né? Então você pode estranhar, mas a criança ia, sei lá, fazia golfe, esses esportes que você pratica, Marcelo, que eu não posso entrar, né? Squash, essas coisas aí de... Eu não consigo passar nem na porta do clube de golfe. Não, você joga no clube de golfe aí onde você mora, aí em Ipanema, eu sei que você joga. Então, assim, eu não posso. Assim, a criança jogava, o pessoal gosta, né? A criança jogava golfe crianças, assim. Então, assim,
isso naturalmente é levado em consideração para que o magistrado venha a tentar manter, né, minimamente o padrão que a criança tinha de vida. Gente, isso está no Código Civil. Isso não é história nossa, né? A manutenção do padrão de vida, lógico, de acordo com a possibilidade do pai. Vamos supor, o cara era casado e ganhava 2 milhões, você falou aí. Aí separou, divórcio, alimentos. Só que quando ele veio depois, a realidade financeira dele foi para 50 mil. Por exemplo, não tem como ele manter o padrão 2 milhões. Óbvio que não tem. Sabe? Então ele vai tentar ali manter o padrão de acordo com, minimamente, com o que a criança tinha de vida, se for o caso de um pai que tinha essa convivência com a criança no casamento, por exemplo, ou não, ou no relacionamento, né, união estável que seja, e, logicamente, de acordo com a possibilidade do pai. O professor Marcelo Santos está falando da dificuldade em fixação de alimentos côngruos, né? Ou civis. É verdade, a gente tem dificuldade para fixar dos alimentos que não são necessários à sobrevivência. Exatamente isso que a gente está discutindo agora, né? Você tem, é bom você pontuar, Marcelo, para a galera, isso é uma dica, né, de concurso, né? Dica de prática jurídica, aliás. É a questão da diferença dos alimentos. Né? Você disse aí tem os alimentos civis, né, e os alimentos os mínimos existenciais. Então, é os difícil. Naturais. Naturais, ou eu já ouvi, não sei se faltou, foi o Anderson, eu não esqueci o sobrenome dele, que falar alimentos mínimos existenciais. Eu tive uma palestra, eu não sei falar sobre o nome dele, eu assisti uma palestra com ele, gente boníssima, me deu um livro. Gente boa. Amo, cara. E ele fala assim, os alimentos civis, os alimentos e os alimentos mínimos existenciais. Assim, há uma diferença grande. Essa questão de Clube do Golfo, por exemplo, não é questão de mínimo existencial, isso aí é o clube, né? Mas tá dentro do jogo. Tem várias discussões com relação ao que são os alimentos naturais, que é o mais complicado, né? Alimentos naturais são os necessários à sobrevivência. E por que o Código Civil fez essa distinção agora? Porque quando a situação de necessidade ela tem como origem ato praticado pelo indivíduo que recebe alimentos, os alimentos a serem fixados são só os naturais. Esses alimentos civis ou côngruos, eles são afastados. O professor Marcelo quis usar um termo que demonstra a capacidade dele, elevada de conhecimento jurídico, mas são alimentos civis ou naturais. O civis já é o luxo, é morar na Vieira Soto, estudar num colégio que custa 7 mil reais por mês de mensalidade. E isso é o civil. O natural é o básico para a sobrevivência, né? Que inclui também a educação, né? Inclui a educação. Uma coisa é ter uma escola de 1.000 e pouco, 2.000, outra coisa é estar na escola trilingüe, né? Lá é diferente, né? Será que é um mínimo existencial para ele? Mas aí o juiz vai levar em consideração. Pô, ele estudava nessa escola antes? Meu amigo, se ele estava lá antes, já era. E se o cara ainda tem um padrão de vida o mesmo que ele tinha ao romper o vínculo, né? O juiz vai manter, vai mandar continuar a manutenção na escola lá, trilingüe lá. O Léo, tem alguns padrões, assim, quando do divórcio, por isso que eu falo sempre para as clientes que quanto mais tempo elas enrolarem para tomarem a decisão, pior, né? Que é aquele padrão de acontece o divórcio, vamos usar o exemplo padrão mesmo, né? O marido sai de casa porque tem outra mulher e etc, né? E aí o que ele vai fazendo? Ele vai cozinhando essa mulher do primeiro relacionamento, falando o seguinte: olha, eu garanto tudo que você quer, eu pago as despesas, e mantém desta forma durante um tempo. Passados X meses, ele que dava, sei lá, 10 mil reais, passa a dar 8. Passados X meses, ele que dava 8, passa a dar 5, né? E aí, quando a mulher te procura, você já tem ali estabelecido um padrão de alimentos que é muito mais baixo do que o original, né? Vai quebrar ela. E o juiz vai falar assim: pô, mas ficou tanto tempo dando isso aqui, não é o suficiente, sabe? Né? E aí o juiz vai se basear naquilo que já estava acontecendo, pelo menos para a fixação dos provisórios. Você me permite só fazer uma distinção dos alimentos? Lógico, são 5 tipos de alimentos, né? Você tem os alimentos provisionais, que são fixados em processo ordinário, é a antiga ação de alimentos provisionais que você apresentava junto com a ação de divórcio ou anulação de casamento. É só
como liminar em processo ordinário, né? Você tem os alimentos provisórios, que são alimentos fixados no processo de alimentos que tramita pelo rito especial. O juiz, assim que recebe a inicial, ele fixa os provisórios, que durarão ao longo do processo. A gente tem os alimentos definitivos, que é quando ele dá a sentença que termina o processo de divórcio, e essa sentença pode ser modificada a qualquer tempo. A gente tem os alimentos transitórios, né, que são aqueles fixados para cônjuge por um prazo pré-determinado, em geral para a mulher, por 2 anos, 12 meses, 5 anos, eu já vi. É a moda, né? hoje, né? Hoje é a moda. É a né? moda. Os alimentos transitórios. E você tem os alimentos compensatórios, que têm um caráter de indenização. Então, são esses 5 tipos de alimentos que a gente tem hoje. No direito das famílias, é óbvio, né? Tem a questão dos alimentos lá no direito indenizatório, mas aí... Agora, tem uma pergunta aqui interessante, Marcelo. Aqui, a Fabi, deve ser Fabrícia, ou Fabiana. Bom dia. Uma revisão pode durar 5 anos sem resposta? Difícil uma revisão de alimentos, né? Eu nunca vi. Né? É bem rápido. Sem resposta, assim, sem sentença, sem eu não sei. Uma decisão final, né? Uma decisão final e tal. Difícil. Tratando-se de alimentos, acho muito difícil. Aqui, a Paty perguntou aqui também, só para completar, Marcelo. A manutenção do padrão é exigível ou será levada em consideração? Não, ela é levada em consideração, né? Não é uma coisa que obrigatoriamente tem que se manter, né? Ainda mais se o cara, ao sair de casa, ele vai ter nova despesa, com a sua residência nova, se tiver uma nova família, ou seja, a realidade financeira dele vai ser diferente da que ele entrou, mas é levado em consideração, sim. Eu falo que aquela fonte de renda que garantia uma família, agora tem que garantir 2, né? Eu já fui para... Esse alimentos que eu fiz nesse processo foi de um jogador de futebol aqui do Rio. Na época, nossa senhora, só no jornal e tudo. Então... E foi isso, sabe? Uma das coisas que a gente pediu para levar em consideração, para manter minimamente, era a escola da criança, né? As atividades, agora lembrei, tá? Tentando lembrar essa palavra aqui, hoje tá fugindo da minha cabeça. Extracurricular, atividades extracurriculares, alguma coisa assim que eu usei um termo lá, que era isso aí, era o futebol, era não sei o quê, era inglês, era espanhol, esses cursos extras, né? Que foi a questão da manutenção do padrão. Que o moleque já fazia... Você sabe que eu tenho uma tabela de despesas, né? Que eu encaminho para o cliente para lembrar, por exemplo, tem jogador de futebol, o sujeito tem piscineiro, tem faxineiro, tem jardineiro, tem várias despesas que não são despesas comuns minhas, talvez sejam suas, né, nessa mansão que você reside, mas que às vezes a pessoa não se lembra de contabilizar. Ontem eu estava falando com uma cliente e estava explicando para ela como é que calcula a divisão do que gasta com a moradia, qual é a parte que pertence ao filho dela, né? Então, as pessoas têm alguma dificuldade para alcançar esse valor, e eu ajudo com uma planilhinha que eu encaminho para o cliente para que ele possa, então, preencher aquilo e dizer, eu gasto com isso, né? Salão de beleza, por exemplo, é algo que as mulheres esquecem, né? As filhas adolescentes têm que cortar cabelo, depilar, etc. E isso as pessoas não lembram de colocar. Entendi. Agora, Marcelo, pegando o gancho da questão dos alimentos para a nossa realidade hoje, né, dentro da questão da Covid, a gente, cara, já tem meia hora, Marcelo, tu fala muito, para a realidade da Covid. Tem uma questão importante que, em tempo de Covid-19, né, eu, particularmente, prática jurídica, tá, gente, minha atual. Primeiro, uma enxurrada de ações pediram para revisar alimentos. Por quê? Óbvio. O cara ganhava 3 mil antes da Covid, está ganhando 1.000 agora. Então, óbvio que não tem como ele pagar a pensão em cima de 3 mil mais. Então, e não tem como, dentro do processo de alimentos, ele pedir isso. Ele tem que entrar com uma ação para mudar a realidade. Ponto. Uma enxurrada de ações para revisar alimentos. Claro, justificando ainda a mudança da realidade financeira. Ponto 1. Outra questão importante, Marcelo, que eu percebi, você tem a questão da lei 14.010, né? Esqueci agora o artigo 23 e 22 dela, que fala da questão da prisão domiciliar, caso de execução de alimentos, né? Não mais ter a prisão em regime fechado, que também é uma outra mudança. Não é que o cara vai deixar de ser preso, né? Vai ser o regime domiciliar. Que aí, pensando na questão da saúde e tal. E o que eu tenho feito por conta disso? Eu tenho optado,
conversaram com as clientes, só, vamos fazer pelo rito da expropriação, sabe? Nesse momento eu acho um pouco mais vantajoso, até porque até 30 de outubro o cara não pode ser preso. Tá? Então eu tenho feito essa opção com as clientes. Eu acho que essas duas questões, do meu ponto de vista, foram que impactaram mais dentro da alimentos no tempo de Covid. E outra também, né, dentro de Covid também, é a questão da alimentos. Eu estou vendo, Marcelo, não sei se você viu isso aí, uma diferença, né, eu não sei o termo correto aqui, na fixação dos alimentos provisórios, sabe? Eu estou vendo alguns juízes fixando tipo 18%, né, tipo 17%, né? Os caras estão pisando um pouco no freio. Eu acho que também é pensando aí numa eventual queda, principalmente, né, nos caras que a mãe já informa a renda nos autos, alguns a mãe sabe, ou nos casos em que o cara não tem vínculo empregatício, a fixação em salários mínimos tem sido um pouco menor. Não sei se é impressão minha, não sei se foram só nos processos que eu vi, ou se isso é de uma forma geral. A gente teve alguns grupos, poucos grupos, que não foram afetados pela pandemia. Os assalariados que trabalham em empresas grandes e mantiveram o emprego, né? Porque as empresas pequenas, várias fecharam as portas e essas pessoas perderam os empregos, né? E a gente tem os profissionais liberais, né? Que é o nosso caso, né? E que efetivamente tiveram uma redução sensível nos ganhos. Imagina, por exemplo, não precisa nem de falar de advogado, mas imagina um personal trainer, né? Que tem que estar em contato com o cliente, né? E ele não sabe mexer nesses dispositivos ou não tem acesso a esses dispositivos, que também essa é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Pessoas acham que todo mundo tem banda larga, né? Eu falei com você ontem, cara, isso não existe, gente. Todo mundo tem banda larga em casa, que pode, né? Não tem isso. E aí, nesse caso, é óbvio que existe uma condição para revisão de alimentos, a existência da pandemia, né? Mas é importante a gente pedir para o magistrado a fixação de alimentos provisórios, a redução provisória dos alimentos. Ou, se for em ação de modificação de cláusulas, se for um procedimento que tramita pelo rito ordinário, a concessão da antecipação da tutela, né? Porque não adianta esse processo durar 3 anos e o juiz decidir julgar daqui a 3 anos o mérito do processo. Por que não? Porque a realidade já vai ser outra, né? E a pensão fica fixada nesse período em que está sendo discutido. Que essa é uma questão prática interessante, até onde retroage, né? Então pode ser que você entre com uma revisional hoje, o juiz não te dê os alimentos provisórios ou a redução da pensão que você está pedindo, o processo dura 3 anos, ao final do processo a realidade já é completamente diferente. A gente está falando aqui até o dia 30 de outubro, né? Que a lei trouxe. Mas eu acho que esse prazo é um pouquinho mais dilatado, né? Eu acho que o dano ao profissional liberal vai ser um pouco maior. Você vai pegar 1 ano de dano, etc. O Marcelo Santos está falando da prisão domiciliar, que parece produzir a perda da coercibilidade, né? É interessante, Léo, que a gente traga a evolução das decisões do STJ nesse sentido. A primeira decisão do STJ foi com relação à manutenção do preso em domicílio, né? Todos os PAs, né, as prisões de alimento, todos os indivíduos presos por dívida alimentar que estavam encarcerados saíram da carceragem e foram cumprir em casa. Na segunda etapa, né, o STJ entendeu aquilo que eu defendo, né? A ação de alimentos é suspensa até que a gente termine com esse rito, né? Até que a gente termine com essa pandemia. E aí o que acontece? A lei foi promulgada e atropelou o STJ. E a lei diz que até o dia 30 de outubro o indivíduo vai ser preso de forma domiciliar. Igual todos nós, né? Se bem que a gente não está em prisão, né? A gente está em liberdade. Ficar em casa as pessoas esquecem isso, né? Você ter um teto sobre sua cabeça e poder usar, desfrutar desse teto, para mim é um negócio assim... Imagino você aí, quando abre a janela, ver aí, né, a praia, o posto 8 aí, Ipanema, posto 9, né? Esse lindo de maio. Um dia eu vou chegar a esse nível, Marcelo. Ô, Léo, você é um brincalhão, Léo.
Tem Você que é um brincar, brincalhão. Marcelo, tem que brincar. Eu estava com você no Zap ontem. A irreverência faz parte, Marcelo. A gente levou a É, vida não, é inteira verdade. assim, sabe? Então, para mim é uma satisfação poder falar com alegria de direito com você, cara. Fico até E- emocionado. a Tá? satisfação é toda minha. Agora, É, Marcelo, tem um ponto nisso aí, você falou agora da parte agora, da realidade financeira, cara. É, essa decisão do STJ que você falou aí, que suspendia a execução, né? Ela suspende a execução, mas você não acha, assim, beleza, eu também, a certo ponto, defendi essa suspensão, beleza, mas você acha que o prejuízo para a criança, né, não seria maior com a suspensão da execução? você não acha que o prejuízo, assim, estamos fazendo aqui uma grande discussão, né? Um grande brainstorm, usando um termo em inglês que as pessoas adoram, né? É, mas, é, é, ô, Léo, o prejuízo já está causado. É. Mas acho Até que agrava, porque, não? até Suspendendo a porque execução? se um indivíduo pode ficar preso em casa, ele não vai ficar preso, né? Você não tem sanção. O professor Marcelo Santos está falando das medidas atípicas. O que são medidas atípicas? Você recolhe passaporte, Lá do recolhe, 139, né? recolhe passaporte, recolhe carteira de motorista, impede que a pessoa viaje. Eu já vi medida atípica até em pegar crédito com cartão de crédito, né? Eu acho que é uma atrocidade, mas tudo bem, porque o indivíduo não necessariamente ia se valer daquele crédito. Mas a questão do prejuízo eu acho que já é causado, já está causado. Isso é muito discutível, Marcelo. Eu estava tendo uma discussão com o Dalla, Humberto Dalla, que é meu orientador, Você tipo, só hoje mais. discute com gente boa, né? Menos eu. Eu não Não, sei o ele que, é é que eu meu estou orientador. fazendo aqui. Eu discuto com você todo dia, para de graça. É discutir com ele sobre isso aí, porque ele ele critica muito essa questão das medidas atípicas, né? Ele entende de uma outra maneira. Marcelo até botou aí do 139. É muito discutível isso, né? Você tem várias discussões constitucionais disso aí, se eventualmente seria violação de direito fundamental. Mas, por outro lado, você tem a questão da alimentos. Então, assim, é muito difícil, Marcelo, que agora eu estava falando para as pessoas aqui, para as pessoas entenderem, você buscar um equilíbrio nisso, né? Acho que a busca do equilíbrio na ação de alimentos ela é muito difícil. É muito claro que as medidas atípicas podem funcionar? Pode. Eu acho válido pedir, sabe? Se eu estou pelo exequente, eu peço. Nesse momento, hoje, eu peço. Eu também. Pô, prisão domiciliar. Ou eu vou pedir para. Assim, as pessoas têm que entender também que alimentos. Eu não sou obrigado a escolher o rito da prisão. Isso são opções. Você tem o rito da prisão, você tem o rito da penhora, né? Pra falar aqui de uma forma mais tranquila, que aí você pede penhora online, enfim, penhora de bem. Se você sabe que o cara tem bens a perder, velho, o cara tem conta, Dinheiro o em cara tem conta. dinheiro em conta, porra, pra que prisão, velho? Sabe, eu não consigo entender. Qual é o objetivo da execução de alimentos, Marcelo? É receber o É dinheiro. receber, óbvio. Se você sabe que o cara tem dinheiro em conta, o cara tem poupança. Para alimentos não tem restrição de penhora em poupança, não tem nada. Não existe restrição. Você sabe que o cara tem ações aplicadas, se o cara tem no seu. Irmão, vamos partir para penhora. Execução boa é aquela que é efetivada, né? Grana, pô. O cara vai ficar preso 3 meses. E aí? Sabe? Daqui a pouco ele sai, não paga. Mas assim, cara, não pedir a penhora, porra. Pedir penhora online. Sabe? Eu sou a favor. Eu pergunto, ele tem dinheiro? Ele trabalha, tem renda fixa, tem dinheiro, tem. Pô, vamos para penhora. Ah, mas eu quero que você. Cara, você quer o quê? Você não quer receber o seu dinheiro? Então, vamos partir para penhora, pô. Sabe? Também as pessoas têm que entender isso, porque criou-se uma cultura, Marcelão, que alimentos não paga, execução é preso direto. Não, você pode optar pelo rito de penhora. Sabe, eu sou muito. Eu explico para a cliente isso, ela tem uns que falam assim, é mesmo? Pode? Eu falei, deve. Não só pode como deve, sabe? É isso que eu queria só pontuar com você. E hoje pode até pedir a penhora do salário, né? Desde que o percentual de alimentos e o percentual da penhora não ultrapassem 50% dos ganhos, né? Então, se ele ganha 20%, se ele paga 20% de alimentos, você pode penhorar até 30% do salário dele, né? Até que se pague a execução. A Juliana falou aqui, Júlia, aí exatamente isso. Aí eu concordo com você plenamente. Quando o cara não tem renda fixa e o dinheiro não aparece, a prisão, aí sim. Mas assim, eu tô falando no caso que quando ele tem dinheiro para perder, vamos falar aqui no popular, né? O cara tem dinheiro para perder,
vamos, vamos pedir para penhorar. Agora não tem dinheiro para perder, ou prisão. Porque, cara, Marcelo, é tiro e queda. Claro, existem casos em que os caras realmente não têm dinheiro, mas o cara fica lá 90 dias preso, sabe? Porque não sei, não quer pagar, o cara gosta de é masoquista, sabe? Mas tem uns, cara, um dia de prisão aparece dinheiro do inferno, velho. Não pega aqui, aparece, pega aparece. do inferno aparece dinheiro. Aparece. Eu tive um exercício de alimento de 40 mil reais. Dia apareceu o dinheiro. Léo, Oi, lembra aquela admiração que eu disse que eu tinha pelo Marcelo, professor Marcelo Santos? Que foi toda por terra. Eu vi aqui. Impedir o torcedor de assistir o Flamengo. Eu também acho uma boa também, né? Eu acho uma boa. Pô, acho uma boa também. Foi por terra. Mas é flamenguista, mano. O Marcelo é uma gente boa. É isso que nós vamos saber, assim, não tem nada para perder. Beleza. Vamos pedir a prisão. Marcelo, um dia apareceu o dinheiro. Cara, eu fiquei impressionado. Olha, não foi um dia 24 horas, não. Tipo, questão de tipo, 4 horas, 40 mil reais. Cara, apareceu, o cara não tinha nada. Penhora online, nada. Aí eu falei, beleza, não tem nada? Tranquilo. Vou trocar o rito agora. Prisão. Beleza. Cara. Mas eu já tive caso, Léo, de cliente que preferiu continuar preso. Eu tô falando que os caras são masoquistas, cara. Os caras que preferem. Tem gente que prefere. De raiva. De raiva. Preferem de raiva. Beatriz Abraão, uma professora linda. Os caras Beijo, preferem de Bia. raiva. Ficar preso de raiva só pra não falar. Sabe? Só pra não pagar, né? Desculpa. O cara prefere ficar ali de raiva, velho. Eu já enfrentei. Tem gente e o cara que não prefere. tem noção, Marcelão, que ele não tá prejudicando assim. Ele pensa no seguinte, eu não vou dar dinheiro pra aquela, né? Aí usa um termo estilo na mulher. Não é, ele tá prejudicando um filho ou a filha, os filhos que ele tem, né? Ele não dando dinheiro, ele tá prejudicando a mulher. Ele não é filho. Se ele tem dúvida como a mulher gasta o dinheiro da pensão, velho, hoje você pode, eventualmente, pedir uma prestação de contas. Já teve a questão do STJ, foi STJ, né? Que deu a decisão que pode. STJ agora. É uma ferramenta importante. Então, hoje, você pode exigir contas de alimentos. Tá com dúvida, amigo? No que a tua mulher tá gastando com o filho, tua ex-mulher tá gastando com o filho, a mãe do teu filho tá gastando com o filho, pede para ela justificar os gastos. Sabe? Não tem história, cara. Cadê ninguém? Eu não sei que ela. Cara, às vezes o cara dá 200 reais de pensão por mês, Marcelo, e tá achando que a mulher gasta com outra coisa. 200 conto, cara. Cara, eu ouço cada coisa. Eu fico assim, cara, tá de sacanagem com a minha cara. O cara fala isso, sabe? Cada 100 reais, já acho que a mulher pega o dinheiro e gasta no salão. Velho, não tem lógica um troço desse. Tem lógica um troço desse. Uma questão de ordem prática que é bom a gente falar também, falando da questão da fixação dos alimentos, que é melhor que o alimentante pague diretamente as despesas, primeiro que acaba com essa visão que o Léo trouxe, que é uma visão recorrente, eu vou dar dinheiro e ela vai desviar, aquela vagabunda, e os termos nunca são termos que a gente possa trazer em público. Então, além disso, tem a incidência de imposto de renda, né? Exatamente. Então, quanto mais o indivíduo pagar diretamente e menos pagar em dinheiro, maior a chance que tem de você não ter incidência de imposto de renda. Porque ele está pagando diretamente e vai deduzir isso do imposto de renda dele. Sabe, tá com dúvida, cara, exige prestação de conta. Não tem mais aquela desculpa que antigamente não podia, né? Os tribunais não davam, né? A questão de você exigir conta de alimento. Agora pode, peça, cara. Vamos lá, você paga quanto? R$1.000? Você quer saber quanto ela gasta com o filho? Vamos lá. Aí vem a mulher. 350 da escola. Acabou. Lanche. Pô, cara, e fora a própria comida ali no dia a dia, cara. Pô, isso é absurdo, cara. É absurdo. Ô, Léo, a Fabi está voltando a perguntar de prazo médio para revisional. Aí depende de vários vetores, né? Se o processo é físico, por exemplo, ele está parado desde março. Né? Porque os processos físicos não estão andando. Né? Se o processo é digital, ele está andando, mas a gente não sabe em qual fase ele está. Né? Mas, é muito difícil analisar de cara assim quanto tempo, assim, mas eu acho incomum a decisão. 1 ano, 2 anos para ter uma decisão, acho que é um prazo, 1 ano, 1 ano e meio, acho que é um prazo razoável para terminar esse processo. Aqui no Rio, né, dependendo de onde cai, eu acho razoável também. Até menos que isso. Agora, Marcelo, para a gente quase fechar, né?
tem a questão não sei se você quer falar um pouco disso, da exoneração de alimentos, que é outra dúvida também que as pessoas têm. Assim que eu postei ontem, aliás, postou hoje, a gente começou ontem sobre a live de hoje, recebi várias perguntas sobre isso, né? As pessoas têm muita dúvida em relação à parte de exonerar alimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Marcelo. Léo, o que é interessante que as pessoas tenham em mente é que a exoneração ela não se opera de plano, a não ser que haja uma previsão na sentença de data final. O Léo, o Marcelo é um brincalhão também, né? Como diria o Capitão Nascimento, é um fanfarrão. Gente boa. Marcelo, eu vou chamar no direct. Obrigado pelo carinho. Então, voltando aqui, ele desviou a minha atenção completamente. Né? A exoneração não é automática, a não ser que tenha previsão no contrato. Né? Então, se você paga alimentos para o seu filho e ele se forma na faculdade, você não pode deixar de pagar alimentos no dia seguinte da formatura. Você tem que entrar com um pedido para que o juiz te exonere do pagamento. Ele vai abrir vista à parte contrária, vai abrir o contraditório, e do contraditório é que ele vai decidir. Você só está efetivamente exonerado quando houver uma decisão judicial nesse sentido. Então isso é interessante, não sei se você concorda comigo, mas é interessante que as pessoas tenham em mente. Isso é um erro que até colegas nossos cometem, né? E a gente tenta estar aqui para poder ajudar para que esse erro não venha a ser cometido, né, de novo por outros colegas. Cara, exoneração é um processo à parte. Não é dentro da ação de alimentos. É uma ação autônoma. Não há como você, dentro do processo de alimentos, pedir para exonerar. Se você pedir para exonerar dentro dos alimentos, o juiz vai falar assim, escolha. O pedido só pode ser formulado por ação autônoma. Alguma coisa assim, dando um esporro com classe em você. Mas a verdade é essa. E detalhe, o pior ainda, Marcelo, é quando o desconto é em folha. Sabe? Quando o desconto é em folha. Eu tive um caso no escritório, você vai rir agora. O cara estava pagando pensão pro filho, ele estava pagando porque ele achou que, enfim, encontrou um advogado que fez errado para ele lá, na época, e o filho já tinha 34 anos, ele pagando pensão ainda, descontando ainda do provento dele. Falei, cara, que isso? Aí eu tô precisando de um pai desse. Pô, também, cara, era 1.500 pratas. Aí eu fiz o pedido. Aí entrei com uma ação. Falei, tem que entrar com uma ação. Ah, mas o outro advogado falou que não era assim. Falei, cara, tô te falando que é assim. Você confia em mim? Beleza, aí fiz. O juiz citou o filho, ele nem respondeu, correu a revelia. Sabe assim? Vai falar o quê? Também, né? Vai falar o quê? A não ser que, né? Você tem casos excepcionais, tá? Isso é bom falar aqui. Em que o pai continua pagando alimentos para o filho mesmo após a idade natural, a idade que paga alimento 24 anos, se estiver estudando, né? Um caso de uma necessidade especial da criança, do adulto. Né? Aí é um caso excepcional. Ah, o filho não pode trabalhar, depende do pai, enfim, aí é uma excepcionalidade. Tá? Isso aí é uma questão por fora. Agora, só por ação autônoma, velho. Falar 24 anos, sabe? Não tem situação excepcional para você pedir para parar de pagar, descontar em folha, só por dentro do processo. Processo autônomo. Eu já vi manutenção de pensão para doutorado. Né? Já? Eu também queria. Eu acho particularmente um absurdo, mas eu já vi. Né? Segunda faculdade, a pessoa terminou a primeira faculdade com 20 anos ou 21 anos e aí quis fazer a segunda. E o pai foi obrigado a pagar os alimentos enquanto ela cursava a segunda faculdade. Léo, a Patrícia está falando aqui de um processo de alimentos que o pai não foi localizado, né? E ficou 2 anos para citar. Existem diversas formas para você localizar um indivíduo, né? O Tribunal de Justiça expede ofício à Receita, ao Tribunal Eleitoral para ver um endereço. Companhia prestadora de serviço, manda para tudo. Aqui, né? Mas aí não agora, conseguiu. A citação é pessoal, né? Faz-se tudo para localizar, mas pode ser que não se localize. Eu não vejo com bons olhos fixar alimentos com indivíduo sendo citado por edital. Mas assim, é o extremo, né? É o extremo. Assim, por exemplo, Marcelo, em alguns casos até pode funcionar, não sei, por exemplo, assim, o cara não está sendo localizado. Tá? Eu não lembro agora qual foi o processo que eu vi, foi processo de execução. Não foi de alimentos, processo de execução autônoma, em que
estava tendo essa dificuldade de encontrar e tal. O que o cara pediu e o juiz deferiu? Penhora online. Antes de citar. Achou o cara rapidinho, velho. Achou o cara rápido, penhorou a conta. Achou rápido, o cara apareceu. Se o indivíduo tem emprego, a gente manda expedir ofício para o empregador para desconto dos provisórios. Ele aparece rápido no processo. Rápido, ele tem o maior interesse em aparecer. Sabe? Em casa não está sendo encontrado, não está sendo encontrado na rua. Beleza, manda, pede para... E alimentos provisórios pede para expedir ofício a empresas, eventualmente ele tem um emprego, ou pede para o juiz pedir penhora online, sabe? Dos provisórios. Eu, no seu lugar, pediria isso. O não tu já tem, velho. Então, você pode tentar isso aí. Viu, Patrícia? O professor Léo aí tá dando dica para você. Lá do 854 pela online, tá? A doença crônica deficiente que viabiliza a dependência econômica pode justificar o plano. Sim, eu já vi casos, Marcelo, disso aí. Eu já vi. Eu até falei agora. Ele tinha, acho que foi um acidente que a pessoa teve, né? Enfim, que eventualmente causou um dano aí grave a ela e tal. E aí teve essa pensão aí paga, né? Não sei qual foi o tempo que o juiz deferiu, enfim, mas o pai estava continuando pagando pensão para o filho nessa circunstância aí. Agora, por outro lado, após 8 anos, você só é obrigado a continuar pagando pensão em caso de estar estudando, né? Assim, uma situação natural. Eu não sei se ela está estudando, não sei, ela disse que está, ele disse que está, beleza, velho. Vai na faculdade, pede declaração. Pergunta lá, sabe? Se não tiver, frequência. Sabe? É questão do seu interesse, tem que entender lá que sabe? Você tem que eventualmente correr atrás de tudo para tentar provas de que ela não esteja, ou que ele não esteja estudando eventualmente. Mas eu concordo com o Leonardo, acho que não tem limite para quando a pessoa precisa, né? Pessoas com deficiência, não tem limitação de alimentos para pessoas com deficiência que não conseguem, através do seu labor, conseguir o valor suficiente à sobrevivência. E essa pessoa pode ser um filho, e aí se justifica muito mais, né? E eu já vi para ex-cônjuge, porque quando você fixa alimentos transitórios, né, a pré-condição é que a pessoa não consiga, por aquele tempo, se reinserir no mercado de trabalho. Se a pessoa tem deficiência e não vai conseguir nunca, os alimentos não vão ser transitórios. Vai ser eterno. Tem até alimentos de pai, referimento de alimentos de pai pedindo para filho. Tem. Até porque os alimentos são recíprocos, né? Lá do 1, lá do 5, se eu não me engano. Então, você tem N. Cara, alimentos é um assunto que não dá para esgotar numa live. Não dá. A gente não falou de alimentos avoengos, a gente não falou de várias coisas. A gente fala na próxima live de alimentos, sobre alimentos avoengos, alimentos entre cônjuges, que eu entendo que é um direito disponível, né? Você pode expor, já os alimentos para menor é um direito indisponível. Então, a gente pode tratar de várias questões desse meio aí. A gente pode marcar mais uma live só para falar disso aí. Alimentos avoengos, alimentos entre cônjuges, daria para esgotar esses assuntos aí. Vai ser uma honra. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar direct para a gente. Se alguém quiser sugestão de tema, a gente vai fazer lives com alguma frequência. Léo, amanhã nosso tema é um tema super instigante, Léo. Qual é amanhã? Amanhã é união estável e contratos de namoro em tempos de Covid. Meu Deus. Eu praticamente estou tendo um contrato de namoro com você, né? Semana toda me vendo aí de manhã. É verdade. Tá? O pessoal está comentando já. Então, né, vamos entrar com dissolução de união estável quando terminar. Então, pegar amanhã, metade dessa mansão aí. Aqui, ó, o Marcelo deu um tema aqui dentro de alimentos bem interessante. Ó. O pai que abandona o filho e depois pede alimentos. É complicado. E aí? Eu já vi decisão do TJ do Rio não fixando alimentos. Né? Interessante. É interessante. Porque o artigo fala, agora eu não lembro, se é 1708, eu acho, que não se fixam alimentos quando há um comportamento indigno. E nesse caso o abandono seria esse comportamento indigno. Então aí. É um tema que a gente pode tratar depois, dentro desse contexto de avoengo, cônjuge e alimentos, em caso de alimentos de pai para filho, né? Beleza? Ô, Fabrício, está aqui.
Ô, Fabrício, desculpe, Léo. É só porque ele disse que amanhã não vai poder estar aqui para assistir. Vai estar amanhã, vai estar no Instagram do Léo, professor Leonardo Santos, não é isso? Vai estar no Instagram do Léo o nosso vídeo postado, tá? Beleza, amanhã. Eu vou postar também as lives que estão com você, Marcelo. Depois eu vou te mandar, que a gente fez por e-mail, tá? Para você também postar aí, já comigo. Eu consigo baixar o seu Instagram, eu consigo baixar direto, tá? Eu sou um zero à esquerda. Eu tenho um programa aqui no esses computador assuntos que eu consigo baixar, fica tranquilo, tá? Obrigado, Marcelo. Beijo, até amanhã. Eu que agradeço. Hoje. Eu que agradeço, Léo. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Bom dia. Bom dia.